Para qualquer pessoa que está à frente de um negócio, tem uma métrica que vira quase uma obsessão, né? Vendas. A gente acorda e dorme pensando em como vender mais. Mas hoje, a gente vai mergulhar num material que, olha, joga um balde de água fria nessa ideia. É um guia do Instituto do Aprendizado que faz uma pergunta bem honesta. De que adianta celebrar um faturamento recorde se o lucro está, vazando pela porta dos fundos? E essa é a questão central. O nosso objetivo aqui é justamente mergulhar na tese que eles defendem. A de que a produção e as operações, áreas que muita gente vê só como custo, são, na verdade, o coração financeiro de uma empresa. Principalmente para os pequenos e médios negócios, sabe? É ali, no chão de fábrica ou na organização de um serviço, que o lucro é construído. Ou, silenciosamente, destruído. A nossa missão é entender o método que eles propõem para conectar essa organização interna a resultados que aparecem de verdade no banco. Vamos começar com uma frase do guia que me marcou muito. Vendas não sustentam desorganização. É uma afirmação forte, né? Porque vai contra o que muita gente pensa. O texto descreve um cenário super clássico. O faturamento sobe, os gráficos estão bonitos, o empreendedor sente aquele sucesso. Mas aí, quando fecha um mês, o lucro real, o dinheiro que sobra, simplesmente não aparece na mesma proporção. Exato. E eles dão um nome para isso: falsa sensação de lucro. O fascinante na análise deles é que os culpados não são os vilões óbvios, tipo uma crise ou um concorrente. São inimigos internos, silenciosos. São aqueles pequenos vazamentos do dia a dia. Custos que ninguém controla direito, um estoque que é um mistério, um desperdício de material que parece pouco, mas que no fim do ano, nossa. E o campeão de todos, o retrabalho. A soma disso tudo age como um imposto invisível sobre o sucesso de vendas. A desorganização acaba anulando o esforço da equipe comercial. Fico pensando, para o dono de uma pequena empresa que está ali apagando incêndio o dia todo, falar em taylorismo, fordismo, toyotismo pode soar muito acadêmico, muito distante da realidade de uma loja, por exemplo. O guia menciona esses 3 modelos, mas ele deixa claro que não é para escolher um e aplicar, certo? Como que eles tornam esses conceitos que nasceram em fábricas gigantes relevantes para hoje? É um ótimo ponto. E a abordagem do Instituto é justamente essa, é desmistificar. Em vez de sugerir que uma pequena confeitaria, se transforme numa linha de montagem da Ford, o que seria um desastre, a proposta é outra. É sobre entender a essência de cada um e pegar emprestado só o que faz sentido. Pensa nessa confeitaria. Ela pode usar um princípio do taylorismo para analisar qual a maneira mais rápida de preparar a massa de um bolo, padronizando os movimentos. Aí ela pega uma pitada de fordismo, organizando a produção dos doces mais vendidos em pequenos lotes. E, principalmente, ela vai beber na fonte do toyotismo para manter um estoque mínimo de ingredientes, evitando o desperdício. É sobre criar um sistema híbrido, pegando as ferramentas certas de cada caixa e não a caixa inteira. Entende? A agilidade de uma PME é o grande trunfo. Essa ideia de criar um sistema próprio faz muito sentido. E ela nos leva direto para um dos pilares desse sistema, que é o controle de custos. A visão que o guia traz não é sobre cortar gastos de forma indiscriminada, é mais sobre desenvolver uma espécie de visão de raio-x, para entender exatamente para onde o dinheiro está indo. Perfeito. A palavra-chave é entender, não cortar. O guia usa um exemplo ótimo de uma pequena empresa que fabrica capas de chuva. O dono está super feliz porque as vendas aumentaram 30%. O que ele não vê é que 15% das capas voltam por defeito na costura, isso exige retrabalho, e que o molde de corte do tecido desperdiça quase 20% do material. Nossa! Na prática, o lucro de cada peça está sendo comido por dentro. A conclusão que eles apresentam é poderosa. Empresas organizadas gastam menos não porque são mesquinhas, mas porque desperdiçam menos. O controle de custos vira uma ferramenta de diagnóstico, né? Ele acende uma luz no painel, permitindo ajustar o processo antes que o problema vire um acidente grave no balanço. É trocar a mentalidade reativa pela proativa. E se tem uma área onde o fogo começa fácil, é no estoque. O guia define o dilema de um jeito que qualquer gestor vai se identificar na hora. Estoque parado é dinheiro parado. Falta de estoque é venda perdida.
Encontrar esse equilíbrio é talvez um dos maiores desafios de um negócio pequeno. Sem dúvida. E o que eu acho fundamental na abordagem deles é que a solução não é só matemática, ela é estratégica. Gerenciar estoque é, antes de tudo, entender o ritmo das suas vendas e os prazos dos seus fornecedores. É uma dança. Mas eles adicionam uma camada que muita gente ignora: o custo não financeiro de um estoque desorganizado. Como assim, custo não financeiro? Pensa no estresse de um funcionário que precisa revirar um depósito caótico para achar um produto, com o cliente ali esperando. Pensa no tempo perdido, nos erros de envio. Essa confusão operacional gera um desgaste mental na equipe que impacta a produtividade como um todo, sabe? Um estoque bagunçado não é só um problema de dinheiro, é um problema de cultura. Olha, isso é uma perspectiva muito interessante. O caos físico gerando um caos mental. Isso me leva a outra palavra, que todo mundo usa, mas poucos aplicam de verdade: eficiência. O que é eficiência operacional nesse contexto, de forma concreta? A definição deles é bem direta: a capacidade de produzir bem com o menor desperdício possível. A ênfase é em trabalhar de forma mais inteligente e não necessariamente mais horas. O exemplo que eles usam é de uma empresa de instalação de ar-condicionado. Sem rotinas, cada técnico faz de um jeito. Um esquece a ferramenta, outro usa mais material, um terceiro demora o dobro do tempo. O resultado é inconsistência e cliente reclamando. Então a solução seria criar um manual de 100 páginas e engessar o trabalho do técnico. Isso não poderia matar a capacidade de improviso? Essa é a armadilha, né? Onde muitos caem. A proposta não é engessar, mas criar um caminho padrão para, digamos, 80% das situações. É a padronização das tarefas comuns, um checklist simples. Passo 1, verificar a voltagem. Passo 2, separar estas ferramentas. Fazendo isso, a empresa do exemplo consegue que seus técnicos façam mais instalações por dia, com a mesma qualidade e os mesmos recursos. A padronização libera a mente do técnico do básico, para ele poder usar a criatividade justamente quando um problema inesperado aparece. Entende? Entendi. E o guia termina com um alerta bem forte sobre o que acontece quando essa base não existe. As empresas que crescem em vendas sem organizar a casa primeiro estão, na verdade, construindo o próprio fracasso. A demanda aumenta, o que deveria ser ótimo, mas os processos não aguentam. A imagem que eles usam é perfeita. É um motor de Fórmula 1 no chassi de um carro popular. Na primeira acelerada, a estrutura se despedaça. Exatamente. A gestão da produção e operações é a fundação do prédio. Sem ela, qualquer tentativa de construir mais andares, ou seja, de crescer, é um risco enorme. O crescimento deixa de ser uma recompensa e vira o principal fator de risco para a sobrevivência do negócio. A estrutura não aguenta o peso do próprio sucesso. É um paradoxo. Para evitar essa tragédia, o Instituto do Aprendizado montou um checklist prático. Mas em vez de só listar os pontos, acho que vale a pena a gente discutir alguns deles. O primeiro item é analisar como o produto ou serviço é entregue hoje. Parece óbvio, né? Mas suspeito que muita gente pula essa etapa. Pula completamente. E é o erro fundamental. Porque a maioria dos empreendedores tem o processo na cabeça, mas ele nunca foi colocado no papel. Quando você é forçado a desenhar um mapa de como as coisas realmente acontecem, nossa, é um choque de realidade. É nesse momento que os gargalos e os pontos de desperdício saltam aos olhos. O mapa não é burocracia, é um raio-x do seu negócio. O quarto ponto é organizar o controle de estoques. A gente já falou da importância, mas na prática, para um negócio pequeno, o que isso significa? Significa começar simples. Não precisa de um sistema caríssimo, não. Pode ser uma planilha bem feita. O essencial é criar a disciplina de registrar todas as entradas e saídas, sem exceção, e definir um lugar físico para cada item. Parece básico, mas a energia que se economiza quando se sabe onde cada coisa está é imensa. É transformar o estoque de um depósito de tralhas em uma biblioteca de recursos. E o último, o sétimo ponto: revisar e melhorar continuamente. Isso soa como algo que nunca acaba. E não acaba mesmo. E essa é a beleza da coisa. Não é um projeto com início, meio e fim. É uma mudança de cultura. É criar o hábito de, toda sexta, parar por 15 minutos com a equipe e perguntar: o que deu errado essa semana? Onde a gente perdeu tempo? O que podemos fazer um pouquinho melhor na segunda?
Essa mentalidade de melhoria contínua, o Kaizen dos japoneses, é o que separa as empresas que sobrevivem das que prosperam. Então, depois de mergulhar nesse guia, o que fica evidente é que gestão de produção e operações não é um bicho-papão corporativo. É um conjunto de práticas diárias. Mapear processos, entender custos, organizar estoques, que funcionam como o sistema imunológico do lucro. Protegem ativamente a saúde financeira da empresa, seja ela qual for. Exato. E essa análise toda nos deixa com uma provocação para pensar. O guia foca brilhantemente em otimizar os processos internos, em arrumar a casa. A pergunta que fica é, uma vez que a casa está em ordem, que a eficiência interna foi alcançada, qual se torna o próximo grande gargalo para o crescimento? Será que o problema passa a ser a negociação com os fornecedores, a complexidade da logística, ou a capacidade da empresa de inovar no próprio produto? Em outras palavras, de que forma essa eficiência interna libera recursos mentais e financeiros para que o negócio possa finalmente se dedicar a vencer os desafios do mundo lá fora?